Oi, gente. Vim aqui trazer mais uma dica de leitura. Olha, vou dizer para vocês que os meus livros preferidos de teatro são livros sobre técnica do trabalho de atuação. Então, assim, eu não sei porque que eu ainda não tinha falado desse livro para vocês, mas se alguém me perguntar assim, Ana, qual é o livro que você sempre lembra de algum exercício, de alguma coisa que foi falada quando você está dentro de um processo criativo, como diretora, principalmente, eu vou responder que é esse aqui, ó. O Teatro Laboratório, de Jerzy Grotowski, 1959-1969. Esse livro, ele tem umas questões, assim, para mim, que não somente no trato teórico, porque ele traz muitos escritos do Grotowski, assim, uma série de escritos sobre esse pensar, esse fazer teatro num momento em que se estava discutindo sobre a essência de tudo, né? Então, um momento da arte assim, né? Já pensando nos anos 60, onde você quer saber exatamente o que constitui cada fazer, né? O que constitui a pintura, o que constitui, o que é próprio do teatro, somente do teatro, o que é próprio somente da música. Então você vai ter uma série de artistas experimentando o limite de cada fazer. E o Grotowski é uma dessas pessoas, assim, né? Só que uma característica que eu acho fundamental no Grotowski é que ele embarca mesmo numa viagem antropológica a partir de diversos elementos de muitas culturas, assim. Então ele é um cara que ele vai para a Índia, ele vai entender melhor as técnicas de várias formas de fazer teatro, ele vai pegar elementos do yoga, ele vai explorar o canto dos camponeses das áreas rurais e ver exatamente qual era a forma técnica, da onde saía a vibração daquelas vozes. Ele é um cara muito atento, assim, né? Ele vai pensar em mímese, ele vai pensar na ética do próprio fazer, o que é ser uma companhia de teatro num momento onde existem sempre grandes produções, né? Então você pensar também nessa indústria do fazer teatro, enfim. E esse livro aqui, né, ele vai trazer, na verdade, uns escritos que são muito consagrados do Grotowski, né, que acho que todo mundo que faz teatro, assim, já ouviu falar, que seria o texto clássico dele, que é o Em Busca de um Teatro Pobre, né? Mas também a gente vai ter exercício, livro... a gente vai ter... Não vou gravar de novo, gente, já é a quarta vez. Enfim, me embaranei, mas vamos nessa. Você vai ver capítulos onde ele vai falar só sobre a voz, ele vai falar sobre exercício, ele vai... A gente tem aqui, né, por exemplo, algumas anotações, uns trechos de espetáculos que eles entoavam, assim, né? Então, pedaços de textos. A gente vai ter uns certos comentários dele sobre o espetáculo, questões que ele trabalhava muito, né? Da espacialidade, do público. Então, assim, pra mim... Vou dizer que o texto que eu sempre lembro aqui desse livro se chama A Voz, que é a partir de ter lido esse texto que eu pensei em expandir com muita cara e coragem, assim, os exercícios vocais que eu apresentava para os atores e as atrizes em cena, assim. Não ficar muito preso a um exercício vocal muito próprio para o canto, né? Porque eu acho que antes do Grotowski, ouso dizer isso, as aulas de voz, elas estavam muito ligadas a uma impostação vocal, a um trabalho assim de respiração a partir do diafragma, todo um tratamento de voz que dizia respeito ao canto. E aí o Grotowski começou a pensar assim, cara, mas assim,
nenhum, ou pelo menos não os dele, né? Os meus atores e as minhas atrizes, quando eles estão usando a voz, eles estão em movimento, eles estão fazendo coisas, eles nunca estão parados, todos preparados para utilizar da melhor forma o seu diafragma. E ele começou a pensar nessa voz, nessa ação vocal, de uma maneira completamente inovadora, assim, né? E aí você vai pensar nessas caixas de ressonância que ele cria, nessa investigação dessa voz que parte de uma ideia de materialidade da voz, de uma observação de uma possível animalidade da voz. Enfim, eu acho que esse livro valeria a pena só por esse texto, mas não tem somente esse texto, tem muitos outros, assim como tem desenhos de movimentos de cena. É um achado mesmo, assim. Eu acho que, eu falei já em outro vídeo, que a gente tem pouco contato com o processo criativo de diretores e diretoras, assim. Eu sou muito fã de olhar esses processos, de adentrar nesses processos, porque é como se fosse um ato de generosidade uma pessoa ser capaz de escrever, descrever e compartilhar esse processo na expectativa ou na intenção de que outras pessoas acompanhem esses passos e consigam criar novas coisas, né? Não partam do zero. Então é graças a esses registros que a gente tem a possibilidade de acompanhar uma trajetória e decidir se a gente vai segui-la, se a gente vai modificá-la, se a gente vai recusá-la, inová-la, enfim, mas é preciso ter registros do que se fez, né? É uma forma de criar uma cartografia da técnica teatral. E eu tenho muito respeito por isso, assim, tenho muito apreço. Isso me ajuda muito enquanto diretora. E é isso, gente. Então, fica a dica de hoje. Cara, dica de ouro, sério. Esse livro é muito maravilhoso, eu sou muito fã. E esse eu não empresto de jeito nenhum. Galera, um beijo, até a próxima.